universitárias, artistas e as personalidades que se destacam em todo o Nortão. No ar, 93 Entrevista. Olá, muito bom dia. Hoje sábado, dia 2 de setembro de 2017. Estamos começando mais um 93 Entrevista pela 93 FM. A todos um bom dia e obrigado pela audiência. O nosso convidado de hoje, o deputado federal Nilson Leitão, do PSDB. A gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre o estado de Mato Grosso e outros assuntos também a partir de agora. Eu quero agradecer a sua audiência. Você tem o nosso WhatsApp 996990093 para você participar junto com a gente, fazer a sua pergunta para o nosso deputado, para você, logicamente, questioná-lo em relação a algum tipo de assunto do seu bairro, da sua cidade e também do estado de Mato Grosso. Primeiro, eu quero agradecer a presença do deputado Nilson Leitão. Bom dia, deputado, e obrigado pela presença mais uma vez aqui na 93 FM. Bom dia, Zé Carlos, bom dia a todos os ouvintes da 93. É um prazer, pela primeira vez eu estou aqui nessa nova emissora, nessa nova FM de Sinop, né? E já inaugurou com muito sucesso. Parabéns aí, é um privilégio para mim estar aqui hoje. Tá certo, deputado, vamos começar com um assunto legal aí e com um tema interessante também. O senhor está à frente hoje, o senhor é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, né, o FPA, considerada a maior e mais combativa do Congresso Nacional. Como é a tua relação com o Planalto, para a gente entrar nesse assunto e outros também a partir de agora? Bom, primeiro entender o que é a FPA. O Congresso Nacional, ele além das comissões, além dos partidos políticos, ele também tem as frentes temáticas. Então lá tem a frente da saúde, tem a frente da educação, tem a frente da microempresa, a frente evangélica, a frente católica. Então são várias frentes que grupos de deputados, independente de partidos, de forma suprapartidária, acaba se organizando para poder defender os temas concernentes à peculiaridade de cada deputado. Como eu sou de Mato Grosso e todo mundo aqui sabe, quem já me conhece há muito tempo, que eu não sou produtor rural, eu não tenho propriedade rural, mas o meu estado, e por ter sido prefeito de uma cidade que tem tudo a ver com o setor florestal, com o setor agropecuário, com a agricultura, com a produção, e o estado ser assim, eu já entrei, cheguei lá e já me filiei a essa frente, como eu me filiei na saúde, na frente da educação, na frente da área social, né, do transporte, da infraestrutura. E com isso, logo no primeiro ano, eu já me tornei coordenador dela. E depois, agora, presidente dessa frente, que tem 220 deputados, 26 senadores. É a maior frente do Congresso Nacional, a mais combativa, porque o Brasil é um país rural. Então não há como você não ter esse assunto na veia, trabalhando todo dia ela. Isso tudo dá ao Planalto um respeito a essa frente. Há um respeito, porque toda quanto é votação, que é temático, que é do setor, você acaba tendo a maioria dos votos e fazendo a diferença. Então, a relação com o Planalto é, acima de tudo, uma relação de respeito. Nenhum presidente da República vai afrontar temas do setor sem antes ter que enfrentar essa frente parlamentar, por exemplo, em caso de rodovias, no caso de meio ambiente, o caso da produção de dívidas agrícolas, financiamentos, tudo que precisa para melhorar a produção rural é o que nós defendemos nessa frente. Nos reunimos toda terça-feira ao meio-dia e na última terça-feira do mês, além da nossa reunião, nós temos um encontro com 44 das entidades que representam o agro brasileiro. É a indústria de máquina, de carne, de soja, de milho, de algodão, de arroz, de batata, de flor, de tudo que você imaginar, de frutas, de hortifruti granjeiro, todos eles são representados nacionalmente na nossa frente parlamentar. No dia 2, e a gente sempre leva alguma autoridade lá para participar desse último dia. No próximo dia 12 agora será o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que pediu, eles pedem para ir lá participar da reunião para poder colocar suas ideias, suas demandas. O que significa um representante do estado de Mato Grosso à frente de uma comissão importante como essa aí? Talvez nem o estado entenda direito isso, mas é uma frente que tem não vou nem dizer o poder, mas ela tem a condição de poder colocar os temas na mesa. Por exemplo, nós já resolvemos a questão da terceirização, importantíssima, que é combatida pela esquerda, que não compreende o que é terceirização, né? A questão da licença ambiental, um outro tema importantíssimo, outro tema que eu levantei semana passada,
estrada, que são temas, por exemplo, como fundo rural, a questão de não incendiar equipamentos em operações ambientais, o novo modelo que o IBAMA tem que ter, o novo modelo que o Ministério do Trabalho tem que ter em relação ao empresariado. São temas que todos os dias precisam ser debatidos. Defensivos agrícolas, né? Quem é urbano, quem mora no centro da cidade, não conhece a área rural, vê toda hora um aviãozinho agrícola voando e tal, e hoje precisa ser regulamentado tudo isso, parar essa discussão se esse defensivo agrícola prejudica a saúde ou não prejudica. Então todos esses debates a gente faz dentro do Congresso para elucidar isso e resolver problemas. Então, por exemplo, a Frente Parlamentar fará no começo de outubro aqui um debate sobre a BR-163. Por quê? Porque nós estamos debatendo o custo do frete. O custo do frete, hoje o óleo diesel muito caro, eu tenho um projeto de lei que tira o PIS e CONFINS do óleo diesel. Tirando o PIS e CONFINS, vai reduzir em 20% praticamente o valor do litro de óleo diesel e vai automaticamente sobrar esse dinheiro para quem? Aquele motorista autônomo, né, que vive daquilo lá, que vive na estrada, que transporta as nossas riquezas, mas que está custando muito caro. Além do diesel, tem o frete. Então nós não podemos admitir pagar frete aqui na BR-163 sem ter obras. Então essa audiência pública é exigir que a concessionária da 163 faça obras e aí você vai pagar o pedágio com muito mais satisfação. Agora não dá para você pagar pedágio exatamente onde não tem obras numa rodovia, não tem duplicação, não tem a sinalização que precisa. Então todas essas lutas que nós fazemos todos os dias. Nós temos hoje uma concessionária que administra a BR-163. O senhor considera que essa empresa hoje que administra a BR-163 aqui no estado de Mato Grosso e outras partes também, tem sido relevante? É considerável o trabalho prestado por eles? Não, eu acho assim, eu acho que a forma que iniciou já foi errada, né? O governo da época da presidente Dilma fez essa licitação e quem ganhou foi a Odebrecht, né? A empresa que está aqui, a Rota do Oeste, ela é uma afiliada da Odebrecht. Então, qual que foi o esquema que foi feito na época? Elas praticamente pediram para ela mergulhar no preço, ou seja, entrar na concessão cobrando um preço mais barato, garantindo a ela que no futuro próximo sairia um financiamento subsidiado pelo BNDES. Então foi um grande esquema que foi feito. E é claro que a empresa, ela acredita no que o governo fala. Eu nem culpo a empresa aqui em relação a isso, mas eu culpo o governo. O governo da presidente Dilma foi extremamente covarde com a forma que fez a concessão. Poderia ter escolhido melhor ou poderia ter demorado mais? Não é questão de escolha. É o seguinte, você vai pegar uma concessão, por exemplo, da prefeitura para prestar um serviço de ônibus. E o custo desse ônibus custa R$100. A prefeitura fala, não, cobra 80 que depois eu vou te subsidiar com mais 20. Não, a hora que você cobrou 80 e não subsidiou por 4 anos, você não consegue prestar o serviço como deveria, vai faltar alguma coisa. Ou você não vai conseguir abastecer, ou você não vai conseguir pagar o motorista, alguma coisa vai faltar. Foi isso que aconteceu em Sinop. Então, com isso, essa concessionária ficou com trabalho de guincho, trabalho de ambulância, mas não fez nenhuma obra que pode ser considerada relevante. O que tem de duplicação nessa área urbana de Sinop, tem uma parte feita no mandato do doutor Adenir Barbosa, que é o viaduto central. A parte da iluminação e o restante foi dinheiro que eu trouxe em 2007. Foram 37 milhões de reais antes da concessão, que é do Corpo de Bombeiros até próximo ao da Glória. Então, de 2007 esse dinheiro, quando eu era prefeito. De lá para cá, não teve nem dinheiro do prefeito anterior e nem a concessionária fez mais nada como deveria fazer. Ou seja, a rodovia BR-163, principalmente no perímetro urbano de uma cidade como Sinop, que é o maior perímetro urbano do Centro-Oeste, já deveria estar pronto a pavimentação entre a duplicação, iluminação, a melhoria dela, pelo menos até a entrada de Cláudia, até ali próximo à Agroquímica, que era um projeto. Inclusive eu cheguei a colocar 48 milhões de reais aqui em 2013, Carlos. A prefeitura não fez o projeto, infelizmente perdeu dinheiro. Mas a concessionária agora tem que fazer. Esse recurso era o fundamental para fazer tudo isso? 48 milhões de reais. Se eu conseguir 35 milhões em 2007 e fizemos do Corpo de Bombeiros até 2 quilômetros ali do Alto da Glória, 1 quilômetro e pouco, você imagina se tivesse 48 milhões para fazer do Corpo de Bombeiros até chegar pelo menos no Atacadão, ou próximo ali à Agroquímica, quem sabe mais para frente, né? Iluminação, as laterais toda ela organizada, sinalizada, quem sabe mais um viaduto ou 2, né? Para poder fazer as travessias de um lado para o outro da BR, né? Para ciclistas, para pedestres, já seria uma outra cara de Sinop, que já fazem 4 anos e pouco eu pus esse dinheiro.
A prefeitura perdeu o dinheiro porque não fez o projeto. Prefeito, o que a gente Prefeito percebeu... não, deputado. Ou melhor, deputado, o que a gente percebeu, o que a gente percebe nos últimos dias, eu falei prefeito porque agora eu vou tocar na prefeita aqui. Vamos lá. E o que a gente percebeu nos últimos dias, nos últimos meses aí, é uma relação se encurtando entre o deputado Nilson Leitão, que é do PSDB, com a prefeita, que é de um outro partido. Você acha que seria alternativas para todos os prefeitos, não só aqui em Sinop, mas seria novas alternativas politicamente corretas para se encurtar esse caminho, para diminuir esse caminho? Inclusive, a gente sabe dessa reunião que ocorreu agora recentemente com a prefeita aí. Isso é muito bom. Isso pode melhorar ainda mais os benefícios e os recursos para o município? Zé Carlos, olha a diferença. Mato Grosso tem 141 municípios. Eu sou filho, politicamente e de coração, de Sinop. Eu estou aqui desde os 13 anos de idade. Eu fui todos os cargos aqui. Fui vereador, fui deputado estadual, prefeito 2 vezes e deputado federal pelo 2º mandato. Só que esse meu 2º mandato, eu tive voto nos 141 municípios do estado de Mato Grosso. 141. Fui o mais votado do estado. O único prefeito que eu não conseguia sentar era o de Sinop. Mas não é porque eu não queria, não. Eu não tenho nenhum problema em ir na casa de alguém. Eu não tenho problema com isso. O senhor tentou? Não, várias vezes. Já tentei intermediários, várias pessoas tentou. Ofícios que não foram... O aeroporto de Sinop está na situação que ficou, que chegou, porque o prefeito de Sinop, ele não respondia a ninguém, os ofícios, não dava informações e, acima de tudo, mentia. Porque dizia que tinha 100 milhões para investir, 80 milhões para investir e nunca teve esse dinheiro. E agora perdemos aí. Eu deixei 2007 Sinop com 2 voos noturnos, para 2009, aliás, 2 voos noturnos e 3 voos diários. Simplesmente hoje Sinop tem 1 voo, 2 voos mais ou menos, que perdendo para Sorriso, perdendo para outro. Quer dizer, é uma coisa absurda. É difícil conseguir que retorne novamente para cá? Tem que estruturar, é o que a prefeita agora iniciou. A primeira coisa que ela fez, ela sentou e falou, olha, eu tenho um problema. Isso é igual ao doente. Se o doente não aceitar que está doente e falar que tem a doença, não vai ter remédio para ele. O prefeito de Sinop não aceitava assumir que tinha um problema no aeroporto e mentia dizendo que não tinha problema. Aí aconteceu o que aconteceu. Se tivesse diálogo, não teria acontecido o que aconteceu. Não é só comigo, não. É com os deputados estaduais, que ele também não conversava, com os vereadores e com as entidades que tentaram resolver o problema, davam informações que não eram verdadeiras. E esse diálogo atualmente está havendo? Com a prefeita Rosana, ela foi minha secretária de Indústria e Comércio, é uma amiga minha de muitos anos. Eu não a apoiei para prefeita, ela era do PSDB, saiu do PSDB e foi para o partido aliado ao ex-prefeito, para se tornar vice-prefeita do ex-prefeito. E isso, claro que nos distanciou politicamente, não tenha dúvida disso. Quando ela ganhou a eleição, imediatamente eu telefonei para ela. Falei, Rosana, vamos agora tratar de Sinop? Eu não consegui tratar de Sinop nos últimos 8 anos no prefeito de Juarez. Eu não era convidado nem para aniversário da cidade, pra você ter uma ideia. Era a relação que o ex-prefeito tinha comigo. Ele não tinha, não dava um mínimo de atenção. Ele perdeu praticamente 6 milhões de reais, fora esses 48 milhões de emendas que eu coloquei em Sinop. Ele não executou minhas emendas. Não executou, está documentado tudo isso. Quando perde uma emenda como essa de 6 milhões de reais, deputado, pode retornar novamente? Não? Eram várias, algumas nós estamos recuperando. A Rosana nós estamos recuperando agora. Só que não é fácil, 1 milhão e 700 para o Alto da Glória, o Moarama e Bom Jardim, nós estamos recuperando. Tem mais 500 mil que era da estrada Nancy, 250 mil que era da estrada Brígida. Tudo isso nós estamos tentando recuperar. São obras de asfalto, né? Obras de asfalto. Mas e outras obras que, por exemplo, que era fundo a fundo, não tinha como perder, da educação. Todo o equipamento de lousa digital, tudo isso, eu coloquei em 2012, aqui são 500 mil reais. Ele nunca teve a capacidade de falar, essa emenda do deputado Nilson Leitão. Então nós recuperamos. Ele também perdeu o dinheiro de emenda do deputado Roberto Dorner, por exemplo. Eu recuperei agora, 2.700 lá para o Jardim São Paulo. Era um dinheiro perdido. Eu fui lá e recuperei no Ministério das Cidades. Mas a diferença é que a Rosana simplesmente ela está se comportando como qualquer prefeito tem que se comportar. A prefeitura não é de ninguém, a prefeitura é da população e quem representa ela tem que sentar com toda a classe política, com todos os seus representantes. Sinop tem 3 deputados estaduais, 1 deputado federal. Tem a Câmara de Vereadores. Então eu já fiz reunião com a Rosana por 4 vezes, ela me telefona, eu telefono para ela busca socorro naquilo que tange a esfera federal, nós estamos ajudando. E ontem, nessa reunião, nós sentamos e falamos sobre Policlínica da Grande São Cristóvão, uma emenda minha de 3 milhões e meio, a pedido dos vereadores e dos nossos deputados. Nós falamos sobre mais de praticamente 3 milhões e meio de reais de pavimentação asfáltica. Falamos numa parceria onde nós vamos buscar apoio dos deputados estaduais, o nosso apoio
e também da prefeitura, para juntos concluirmos o asfalto da Estrada Jacinta, porque o asfalto da Jacinta está exatamente onde eu deixei em 2008. Como era o caso do Jardim São Paulo. O asfalto está exatamente onde eu deixei em 2008, agora que está concluindo. Então, a Jacinta, a gente concluía aquela obra, concluía aquela outra obra e trazer mais recursos para obras urbanas. A revitalização e urbanização completa do Parque Florestal, uma obra de 4 milhões e meio, eu já tinha garantido 2 milhões e meio para isso, agora nós vamos conseguir mais esses 2 milhões, a Rosana também foi atrás, quer dizer, uma parceria. Quando se trabalha todo mundo remando para o mesmo rumo, as coisas começam a acontecer. Então, nessa semana, Zé Carlos, vou dar aqui em primeira mão, nós devemos providenciar os convênios com o governo do estado e também dinheiro federal das minhas emendas. E também aí vem imenso deputado Dilmar, imenso deputado Baiano, que deve fechar um pacote grande. Mas entre elas está aí a Policlínica da Grande São Cristóvão, que já é uma realidade. Vai acontecer esse convênio. Um convênio para a reestruturação do aeroporto, que também deve fechar. Essa relação conosco, com o governo do PSTB, a festa aniversário da cidade, um trabalho exaustivo do deputado Dilmar, também, junto conosco, e dos vereadores, vai liberar 300 mil reais para poder ajudar a custear todas essas todo o evento de praticamente 10 dias de festa de aniversário da cidade, né? Tá será do dia 9 ao dia 14, né? Isso, é isso. Então, tudo isso que atrai, que é um evento de turismo, esse dinheiro volta para o cofre rapidinho, com os gastos, com comida, a Festa das Nações que vai voltar, o resgate, só dela, o gesto dela usar o centro de eventos da Ande Oliveira, que foi construído no meu mandato, é emblemático, coisa que o ex-prefeito tinha dificuldade. Então ela fazendo lá o evento, dizendo, olha, essa obra aqui é do município, é do povo, não é do Nilson, ou do Juarez, ou do Bahia. Não, essa obra é do município, foi feito no meu mandato, vamos aplaudir, foi feito no mandato do outro, vamos aplaudir. Então essa relação é uma relação que ela é republicana, uma relação democrática. Partidariamente, se lá em 2018 ela tiver num palanque ou tiver no outro, vamos nos respeitar de forma educada, coisa que não houve nos últimos 8 anos de 2016 para trás. Então agora sim tem o respeito, nós discutimos a cidade, nós discutimos a necessidade do povo, nós discutimos a necessidade das obras e não discutimos mais cor de partido. Não precisava ter pintado o posto de saúde que eu deixei pronto em 2008, novo, zero, com 2 meses de mandato, um posto que tinha acabado de ser pintado, de ser mudado a cor, porque o prefeito era da cor vermelha ou era da cor azul. Aliás, muitos prédios foram mudados. É um absurdo, isso é crime, inclusive. Não pode ter ideologia com dinheiro público. Então é um novo momento de Sinop, tem que ser aproveitado isso sem dúvida nenhuma, onde tem que reunir os 3 deputados estaduais, o deputado federal, todos os vereadores, e vencer. A crise já é grande. A dificuldade em respeito à classe política já é enorme. Se nós não nos unirmos, pelo menos para cumprir o nosso papel outorgado pela população, é claro que só piora. Então, por isso que Sinop pode viver um novo momento, sim. Tá certo. Nós temos muitos assuntos para discutir com o senhor aqui nesse sábado. Nós estamos falando com o deputado federal Nilson Leitão, do PSDB, no 93 Entrevista desse sábado, dia 2 de setembro de 2017. O programa é ao vivo, tá certo? A gente agradece mais uma vez a sua presença. Nós temos muitos. Nós temos reforma política e outros assuntos também. Mas eu sei que o senhor vai responder para a gente, e o ouvinte quer saber. O atual governo do estado, que é do PSDB, sofreu nos últimos meses diversos ataques, diversos questionamentos em relação a concurso público, em relação a melhorias na segurança, na infraestrutura do estado de Mato Grosso. E se fala muito de que ele precisa melhorar, precisa se adaptar ou entrar numa readaptação urgente que a sociedade quer, que a sociedade exige aí, deputado Nilson. O senhor considera como que está a atual situação dele hoje? Precisa se fazer mais alguma coisa? Ou é questão de tempo para que ele possa se ajustar e aí dar aquilo que o Estado precisa, que o Estado quer ou que o Estado cobra? Zé Carlos, vamos falar de forma bastante franca, né? Eu tenho muitos elogios ao governador Pedro Táxi, mas lógico também temos as críticas, né? Uhum. Daquilo que precisa melhorar. Mas é necessário entender que a transição do governo Pedro Táxi em 2015, quando ele entra para assumir o governo, ele não assumiu um governo qualquer. Ele substituiu simplesmente, ele herdou simplesmente o governo do governador Silval Barbosa. Sem querer fazer nenhum aqui uma apologia a tudo isso que está acontecendo, mas é necessário compreender, por tudo que está sendo assistido na televisão, que houve um rombo no estado de Mato Grosso. Ele pegou o estado, você está querendo dizer, arrombado, estourado, sucateado, e de forma irresponsável, nos últimos 2 anos do governo Silval, ele deixou muitas leis
para ser aplicada no ano seguinte, que era do governador novo que você queria entrar. Por exemplo, aumento de salários, que foi aprovado em 2013, 2014, que o aumento começou a acontecer em 2015. A intenção dele, será que era essa? Era inviabilizar o governo, não tenha dúvida nenhuma. Era inviabilizar o próximo governo. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. É um modus operandi. Eu não vou aqui mais fundo, tá? Eu não tenho problema de falar. Eu não tenho conversado a parte de gestão com a Rosana aqui, mas eu tenho certeza que o ex-prefeito também é um modelo que faz. Deixou muitas bombas para estourar nesse novo mandato. Bombas, aumentos, financiamentos, dinheiro que pegou, fez obras, apareceu, saiu na fotografia, mas quem está pagando a conta dessas obras é o prefeito novo, como está acontecendo com o Pedro Como acontece com o governo. O governo. Então o que acontece? Tudo isso poderia ser o argumento de dizer que poderia ter feito mais. Mas é claro que pode ter feito mais mesmo com isso. Há erros, mas você pega um caos no governo, você pega sai os políticos do governo anterior, os secretários, sai tudo, mas fica uma equipe que, por um lado, por outro, alguns estão contaminados ainda com o mandato anterior, né? Tanto que tem muitos funcionários, na SEMA foi preso mais de 40, ou pelo menos encaminhado para ações, na Secretaria de Fazenda, em outros lugares, que funcionários se envolveram nesse grande esquema de corrupção que houve no governo passado. Aí quando o governo Pedro Taques assume, ele assume num caos. Então aqui tem alguns exemplos que aí eu falo como falha. Por exemplo, o governo Silval cortou o repasse em 50% da saúde básica para os 141 municípios em 2013 para 2014. Tanto que nós temos vários hospitais hoje com as portas praticamente fechadas. Mas da saúde básica. O que o governo Pedro Taques fez, que aí eu acho até uma crítica, pela sua benevolência. Eu acho que ele deveria ter feito outra coisa. Ele restabelece o repasse dos outros 50% já em março de 2015, ao invés de passar para os municípios, eu teria passado e resolvido o problema dos hospitais. Ele resolveu o problema dos municípios. E era o mesmo dinheiro. Então agora os hospitais sofreram tudo isso. Só o hospital de Sinop, o ex-governador Silval Barbosa deve ter dado aqui um calote entre o regional e o Santo Antônio pelo SUS. Vamos dar um chute aí, mais de 50 milhões de reais. Aí outra falha do governo Pedro Taques que a gente tem que assumir. Eu sou o presidente do partido dele. O governo de Silval Barbosa faz uma intervenção no Hospital Regional de Sinop, há um mês de acabar o seu mandato. O governo Pedro Taques deveria ter encerrado essa intervenção no primeiro dia do seu mandato. Não, ele foi cheio de boas intenções, manteve essa intervenção. Quem ficou na intervenção estourou o orçamento desse hospital. O contrato era de 3 milhões e 400, 3 milhões e 500. O interventor, que era ligado ao Silval Barbosa, ligado ao ex-prefeito Juarez, aumentou as despesas do hospital para 7 milhões. De 3.800 para 7, mas não aumentou o atendimento, aumentou só as despesas. Então, por exemplo, uma UTI que pagava a diária no Santo Antônio por 700, 800 reais, 900 reais, aqui foi alugada por 1.700. Então, só num contrato cancelado um ano e meio depois, são 500 mil reais de economia por mês que foi feito. Então, estava tendo desvio de dinheiro, sim, na área da saúde, que eu denunciei isso há um ano e meio atrás, 2 anos atrás, para um canal de televisão da cidade. Eu falei, olha, estão assaltando aí, então não vai dar certo a saúde, quer dizer, inviabilizaram a saúde dentro do governo Pedro Taques. E não houve, não acordaram, demoraram para acordar para isso, quase 9 meses depois, já dentro do governo Pedro Taques, tendo funcionários no hospital, comandando o hospital, de pessoas ligadas ao governo Silval Barbosa do governo anterior. Então, óbvio que não vai dar certo, mas já existe ações abertas, existe tudo. Então, o que eu acho? Que o governo Pedro Taques, ele evoluiu muito, ele fez mais asfalto nesses 2 anos do que o Silval fez em 5 anos. Na UTIs, ele já abriu mais 5 vezes mais UTIs do que foi aberto nos últimos 5, 6 anos. Ele já fez na área de segurança muito mais do que foi feito em 10 anos. Convocou policiais, bombeiros, equipamentos, veículos, foi renovada essa frota toda, melhorou e muito avançou e muito. Colocou em dia vários setores que estavam atrasados. Em todos os setores houve avanço, houve melhorias, mas é claro que havia um buraco aí para trás para ser resolvido. Emblematicamente, o que não se resolveu? Por exemplo, o VLT em Cuiabá, porque tem um problema na justiça e agora estoura mais uma operação no VLT, do passado, não de agora. Então ele convive com 2 coisas, com um monte de denúncia do governo passado em cima de obras atuais. Quer dizer, ele tem que administrar tudo isso. Administrar juridicamente, administrar politicamente. Onde que está a grande falha? O que o governador deveria ter feito? Ele assumiu todo esse aumento de salário que houve, aí o RGA, que apenas 6 estados do Brasil acabaram dando, 21 estados não deram e Mato Grosso deu. Sabe quanto vai custar o RGA para o Mato Grosso
no ano de 2018, R$1 bilhão a mais. E o Estado tem e o Estado tem esse recurso todo? Não, vai ter que se virar, tem que aumentar a arrecadação, reduzir despesa, mas tem que aumentar a RGA. Então, eu acho, aqui como uma crítica, uma autocrítica, que o governo, nesse ponto, ele cumpriu com todos os contratos, resolveu o problema da maioria, mas precisava ter feito uma reforma administrativa no começo de 2015. Por isso que para frente vai fazer. Agora, o que é? Mas tem também denúncias aí que atingem o governador de corrupção, disso e daquilo. Ora, se você pega um estado no caos que estava, com corrupção em todos os lugares, não tem como em algum lugar ainda não está errado. Agora, a pessoa do governo Pedro Taques, ele não está envolvido em nenhuma corrupção. Ele não roubou dinheiro, ele não desviou dinheiro, ele não fez nada disso em lugar nenhum. É muito importante se colocar isso. Agora, tentar envolver todo mundo que estava no governo, porque via um sistema de lá para trás. Exatamente. Nessa delação do Silval Barbosa, ele citou diversos nomes, não só o próprio governador, que ele acabou citando aí em alguns trechos, ele citou também o próprio Baiano Filho, que atualmente é do PSDB, os 3 deputados, na verdade, né? O que tem de verdade em tudo isso aí, deputado? Você como é que o senhor vê isso aí? Uma delação, é triste o que está acontecendo com o Mato Grosso. Porque a delação vai favorecer quem? Vai favorecer ele, né? Que é o principal acusado de toda a história, é ele, né? O investigado. Isso funciona da seguinte forma. Primeiro tem a operação que vai preso. Aí ele faz um acordo de delação para poder aliviar a sua pena. Certo? Então ele já sabe que é culpado, que é o chefe do crime ali, aí ele precisa aliviar a sua pena. Ele está reconhecendo um crime dele, né? Lógico, ele praticou um crime. Ele reconhece, e aí como que o Ministério Público trabalha? Ó, quanto mais você me contar para cima de você, mais aliviado você estará. Para baixo não me interessa muito. É mais ou menos assim. Então ele vai tentar envolver todo mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma que a parte que ele cita o governador Pedro Taques é normal. Eu quando eu estava no mandato de prefeito, e não podia mais ir para a reeleição, eu sentei praticamente com todos os candidatos antes da eleição. Quando começou a eleição, a equipe deles é normal. O governador, os candidatos a governadores, sentar com o governador de estado quando vai disputar a eleição é normal. Mas o próprio Silval Barbosa reconhece a delação, que fez uma reunião com o Pedro Taques, diz que tratarem ajuda, mas a ajuda não aconteceu e o Pedro Taques não participou de nenhum tipo de doação vinda de lá para cá. É essa a informação que está na delação. Então eu não acredito que tenha envolvimento alguma do governador. Né? Não acredito mesmo, é porque são adversários ferrenhos e públicos. Né? Isso não é problema. Agora a delação, o que precisa agora na segunda etapa? Vai abrir o procedimento contra todos citados e o Silval precisa apresentar provas contundentes. Apenas de palavra é muito fácil. Eu acusar o Zé Carlos de alguma coisa. Acusou, precisa provar, né? Isso virou uma banalidade no Brasil. Exatamente. Muita não coisa. Não só aqui no estado, mas o cara no Brasil, fala assim, olha, geral. eu acho que o Micael está envolvido porque eu almocei com ele lá em 2012. Olha, depois de ser almoçado com ele na festa. Ou foi fotografado almoçando com alguém. Na festa da Brígida. No almoço da igreja, e tinha 20 pessoas na mesa, ele também estava ali. E aí, o que isso tem? Então tem que ter muito cuidado com algum tipo de insinuação em relação a isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é a relação pessoal. Né? É uma relação pessoal. Então, o Silval cita os 3 deputados, os 2 deputados anteriores, né? Que, no caso o Juarez, no caso o Dilceu, cita todo mundo. Então ele cita quem teve relação nos últimos 12 anos da Assembleia com o governo do Estado. Agora tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade com a forma que vai afirmar tudo isso. Cada um tem que dar a sua prova. O Dilmar não tem relação política, por exemplo, com o Silval. O Juarez não, é do grupo, é do time, né? Vivia junto. Mas mesmo assim tem que ter uma prova para dizer realmente se é culpado. Tá certo. O senhor falou agora há pouco sobre a questão do IBAMA, né? Eu sempre fui contra, sempre fui contra mesmo. Sempre fui contra mesmo. A gente vê aí inúmeras operações realizadas pelo IBAMA. O senhor falou agora há pouco, eu voltei nesse assunto antes que eu me esqueça aí. E sempre que a gente vê uma operação, a gente vê inúmeros veículos, maquinários sendo destruídos, sendo queimados. Parece que há um prazer muito grande. Realizamos uma operação e ali queimamos mais 5 máquinas ou 5 caminhões carregados de madeira. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor enxerga essa questão, deputado? Eu enxergo como uma burrice, uma ignorância sem tamanho. Como se queimar o maquinário fosse evitar o crime. Exatamente. Certo? O que aí o IBAMA porque se queima hoje, amanhã tem uma outra operação e se queima mais 2. Isso. Se o cara for criminoso, ele vai trazer outra máquina.
A máquina não é criminosa, a máquina não comete crime. A máquina pode servir, se ela foi pega numa operação, ela pode ser utilizada para o município, para o estado, ela pode abrir uma estrada, ela pode fazer um desaguador na área de produção, ela pode ajudar a agricultura familiar, ela pode servir para tanta coisa. Então tem que fazer sempre do problema uma solução e não outro problema. Então o IBAMA, e essas pessoas do IBAMA, que faz, não todos, tem muitos funcionários sérios, sim, com certeza, mas aqueles ideológicos, ambientaloides, ignorantes, que fazem um papel desse, eles contrapõem até o que eles defendem. Como é colocar fogo numa máquina no meio da mata não é um crime ambiental? Combate um crime e está praticando outro. Está praticando outro. Então é uma burrice enorme, uma ignorância, uma violência para onde nós estamos vivendo hoje. Por isso que essa lei que eu apresentei, que está um debate enorme em toda a mídia nacional e internacional também, é óbvia. Eu nunca vi, repito isso pela enésima vez, eu nunca vi uma operação de tráfico de drogas apreender um avião, um carro de luxo e colocar fogo nesse equipamento. Ao contrário, ele vai para o leilão e o dinheiro volta para os cofres públicos. De alguma forma, coloca fogo na cocaína, né? Coloca fogo no produto que vai fazer mal para a sociedade. Aí sim, né? Na pirataria, e no que está agora no equipamento, não. O senhor, como parlamentar, tem buscado alguma alternativa para evitar isso? A lei é da minha autoria. Lei, né? A lei é da minha autoria. Eu apresentei uma lei proibindo e exigindo que esse equipamento, o que o IBAMA argumenta? Que é muito caro para eles transportar esse equipamento. Agora, o que eu disse, já entregue esse equipamento imediatamente para o município da sede mais próxima àquela área. Eles vão pegar um caminhão prancha, vão lá buscar a patroa, a carregadeira, o trator de esteira, a reta escavadeira, o caminhão, o carro, a caminhoneta, a motosserra, seja lá o que for. Vai lá e busca e leva de volta. Agora, esses dias destruíram um monte de coisa lá no garimpo. E aí tem um outro lado que é mais sério ainda, Zé Carlos. Todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo. Se você prender, você pega um estuprador, prende ele tem direito à defesa. Ele tem direito à defesa. Agora lá, eu vi uma reportagem ontem lá, em São Paulo, um cara com 16 passagens pela polícia de assédio sexual, se masturbando dentro do ônibus, dentro de um ônibus, fazendo tudo dentro do ônibus, e a polícia, o Ministério Público mandou ele ficar solto para responder. Quer dizer, um vagabundo desse está solto. Ele tem direito à defesa. Agora, como você põe fogo numa máquina de alguém e vai que daqui 2 anos o cara prova que não é crime ambiental, que é uma falha do órgão ambiental. Aí ele perdeu a máquina? É uma irresponsabilidade, uma covardia que eu vou combater mesmo. Vou combater. Já apanhei aí do Greenpeace, já apanhei não sei da onde, mas não vou admitir que se possa destruir um bem com um juízo prévio, com uma sentença prévia. Precisa ter responsabilidade no Brasil e acabar com essa ideologia. Tá certo, nós estamos conversando com o deputado federal Nilson Leitão, PSDB. Nós vamos fazer um intervalo agora, deputado. Daqui a pouco a gente volta, dentre os assuntos, a gente vai querer saber sobre reforma política, quais são as medidas que estão sendo adotadas por essa reforma política. Nós temos também muitos assuntos, outros assuntos para a gente discutir no programa deste sábado ao vivo aqui na 93 FM. Daqui a pouquinho a gente volta. Então você ouve aqui, 93 Entrevista.
segurança e agilidade. Porque a melhor fórmula para sua saúde é ter felicidade. Laboratório Bioclínico, a saúde ao seu alcance. 3531-7878. 93 no Instagram. 93 FM. Está de volta o maior baile do Chopp da Brígida. 15 mil litros de chopp esperam por você. É o 10º baile do Chopp da Brígida, dia 2 de setembro. Animação Banda Berlim e Banda Chopão. É o 10º baile do Chopp da Brígida, dia 2 de setembro. Valor antecipado, R$40. Os temas mais importantes passam por aqui. 93 Entrevista. Muito bem, já estamos de volta com 93 Entrevista, ao vivo nesse sábado, dia 2 de setembro de 2017. Obrigado, Nilson Leitão, mais uma vez, deputado federal, aqui nos estúdios da 93 FM. Deputado, de volta aí, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa reforma política, né? O que muda, né, para as próximas eleições. E nós estamos diante de uma, já no ano de 2018, aí, bem próximo, né? Zé Carlos, infelizmente, hoje a fragilidade do Congresso, né, com a sucessão de situações, um presidente da Câmara, que é ao mesmo tempo presidente e vice-presidente da Câmara e vice-presidente do Brasil, que substitui o presidente na sua ausência, tudo isso acaba trazendo uma certa fragilidade para debates como esse, que mexe. Teria que ter alguém muito forte dentro da Câmara, na presidência, para de fato fazer as reformas que precisava. O que é o problema do sistema político? Por que tem que mudar? Tem que mudar primeiro porque nós temos uma quantidade de partidos que não condiz com a ideologia que o Brasil precisa. Então você não tem como você ter um controle de ideias de 35 partidos diferentes, né, que pode chegar a 38 agora. Então a ideia da reforma era reduzir de 35 partidos para 10 partidos, 11 no máximo, nesse primeiro momento, e depois chegar a 7, 8 no máximo aí, onde se aglutinaria todo mundo. Tem partido que é de uma pessoa só. Tem partido que você, a eleição presidencial, você está vendo a mesma cara há 3, 4, 5 eleições, que usa aquele tempo de televisão para ser candidato e não consegue ter 1% dos votos do Brasil. Então, essas coisas têm que acabar. Isso não melhora a democracia, isso não resolve a democracia. Então, o que precisa fazer? Primeiro, acabar com as coligações. Quando você acaba com as coligações, você de fato faz com que os partidos acabam se reduzindo e fazendo com que os outros partidos tenham de fato um número. Vou dar um exemplo. O PSDB, para apresentar candidatos a vereador aqui em 2016, ele, se não tivesse coligação, ele teria que ter no mínimo aí 18 candidatos aí para poder apresentar uma chapa pura. Uma chapa pura, na coligação aumenta um pouco mais. Então você precisa ter pelo menos 20 nomes. E desses 20 nomes, 30% tem que ser mulheres. Então você faz um partido de verdade. As pessoas vão filiar um partido, vão disputar dentro do partido. Agora, quando se tem a coligação, você faz uma reunião de 8, 10 partidos, às vezes, para chegar a esses 20 nomes. Aí esses 8, 10 partidos elege, por exemplo, 2 de um, 3 do outro, 4 do outro. A ideologia de um é diferente da de outro. Tem um que acha que a educação tem que ser pública. Tem outro que acha que pode terceirizar alguma coisa. Tem outro que acha que a saúde tem que ser assim. Tem outro que acha que a saúde tem que ser assado. Quer dizer, é uma torre de Babel de ideologias dentro de um próprio grupo, de uma federação de partidos. Por isso que é importante acabar com a coligação e ter partido de verdade que vai discutir ideias, metodologia, programas, a programação de um partido. Aí é diferente, aí você vai ter respeito partidário. Esse é o primeiro ponto. E você acaba com os outros que são partidos de aluguéis quando você cria uma cláusula de desempenho. Se aquele grupo partidário não teve um desempenho em eleger X candidatos de deputados federais, em X estados, no caso aí são 9 estados, ele não poderá ter acesso a fundo partidário, a tempo de televisão, e vai parando de ter aí partidos de aluguel. Então essas são algumas das coisas. A forma de financiamento, que é o que é questionado. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o tempo em que alguém gosta muito de água, pulou dentro do rio e lá embaixo do rio tem um caco de vidro. Você cortou o pé e você fica com trauma do rio devido ao caco de vidro. O rio não tem culpa daquilo lá. Quem tem culpa é o caco de vidro ou alguém que jogou o caco de vidro. O que eu quero dizer com isso? O sistema de financiamento de campanha no mundo inteiro, no mundo desenvolvido, na Europa, nos Estados Unidos, é o sistema privado. Privado.
Esse sistema privado, ele é o que todo mundo, quem já está com a democracia já milenar, centenária, já passou por todos os testes e chegou à conclusão que é o sistema privado que é o que deu certo. O restante não dá certo. O sistema público, como é que você vai tirar dinheiro do orçamento, da saúde, da educação, para financiar 4 bilhões de campanha no Brasil inteiro? Não dá. 5.700 municípios, 27 unidades da federação, mais o governo federal. Então eu voto contra o sistema público. Eu não acho que tem que tirar dinheiro do orçamento. Mas se você não tiver um sistema de doação privado, o que vai prevalecer no final? Vai prevalecer que o candidato que tiver dinheiro dele, o rico milionário, ele vai ter uma vantagem muito maior do que quem não tem, né? O Zé Carlos, que ganha, que é um trabalhador, vai ser candidato, tem excelentes ideias, vai disputar contra um cara milionário. Esse milionário que tem o dinheiro dele, você não pode receber doação de ninguém, o milionário vai ter a vantagem. Quer dizer, ele já sai então na vai frente. ter dois caras com vantagem, o milionário e o outro que ainda vai insistir, por ser criminoso, em buscar o dinheiro da Caixa 2, ou é bancado pelo tráfico de drogas, ou ele é patrocinado pelo esquema de ladrões de carga, ou da pirataria, que é do crime. O crime organizado, de alguma forma, vai patrocinar aqueles deputados que ele quer que elege com dinheiro sujo. Aquele outro que não tem nem o dinheiro sujo, e que não aceita o dinheiro sujo, e que não tem o dinheiro do próprio bolso, ele que tem as boas ideias, que quer trabalhar para a comunidade, ser um bom político, um prefeito, deputado, senador, governador, presidente, esse vai ser o prejudicado se não tiver um sistema democratizado da distribuição de dinheiro para todo mundo. Então, é um problema sério porque nós temos a Lava Jato, nós temos a doação da Odebrecht, nós temos esquemas de operação nos estados, então a população fala, não pode ter dinheiro de empresa. Mas no mundo inteiro é assim, o que precisa ter é transparência e precisa ter aí critérios. Um exemplo, uma grande empresa não poder doar mais do que X para o Brasil inteiro, né? Ao invés de doar 150 milhões lá para Lula e para Dilma, que ele possa doar 100 mil reais para o Brasil inteiro. Um exemplo. E baratear o custo de campanha. Esse é o projeto, que inclusive são emendas minhas, para acabar com a contratação de cabo eleitoral, carro de som e tudo mais. Então a reforma ela precisa acontecer nesse sentido, exatamente para poder equilibrar as eleições, e as eleições limpas, lembrando sempre que toda a corrupção começa em eleições. Por isso que nós temos que ter a reforma. Tá certo. Bom, a mudança no sistema eleitoral de proporcional para distrital e o financiamento público apelidado de fundão monopolizaram o debate. O que o senhor pensa sobre esses pontos, deputado? Eu sou contra o fundão. Eu sou contra o fundão porque esse fundão é de dinheiro público. Não tem como ser diferente da forma que está sendo colocado. Então eu voto contra. Vários colegas meus acham que é a única forma que tem de fazer essa travessia. Eu prefiro fazer essa travessia nesse primeiro momento, já que temos que fazer um corte do passado, que se corta tudo. Ou seja, você está passando por um problema seríssimo na sua casa, então você corta a luz, você corta a gasolina, corta o canal da Sky, corta tudo. E vamos comer só arroz e ovo por um período e depois volta a ter uma programação com um projeto, com um programa muito melhor. Então eu sou contra o fundão porque ele vem do dinheiro público. Sou contra, totalmente contra, e distribuído pelos partidos. O governo federal pega o dinheiro do caixa, do tesouro, manda para os partidos e os partidos distribuem para os seus candidatos. O distritão ele funciona da seguinte forma. Ele só existe em 4 países do mundo. Um deles é o Afeganistão, para você ter uma ideia. Então, se só apenas 4 países do mundo e o Afeganistão é um deles, significa que o programa não é tão bom assim. Exatamente. Do distritão. O distritão é o quê? Se elege os mais votados. Quando você fala de forma simplória isso, parece que é o melhor negócio. Então, todos são candidatos, não interessa em qual partido, e os mais votados vão ser eleitos. Então, são 8 deputados federais em Mato Grosso. Os 24 deputados estaduais serão os mais votados. Então, tem uma história do Dan de Oliveira lá atrás, que ele foi o mais votado do estado e não foi eleito, né? Porque ele não alcançou a legenda, ele dependia da legenda partidária. Ele ficou fora. Tem aí a parte realmente que não é boa. Mas o distritão, ele pode, ao invés de ter 15, 20 partidos dentro do Congresso, ele pode ter 40 partidos, pode eleger um de cada partido. Aí não tem nenhum critério, nenhuma regra partidária, nada que vai poder fazer aquela pessoa também ter uma responsabilidade com o seu mandato, tá certo? Não tem fidelidade, não tem nada. Então esse para mim não é o melhor programa. O melhor é o distrital misto. O que é o distrital?
O distrital, o candidato da região norte, ele vai disputar com candidatos da região norte. Os candidatos da região sul vai disputar com o candidato da região sul. O meu voto não vale na região sul. O voto do sul não vale na região norte, como é nos Estados Unidos. Então você representa uma região. São 8 deputados. O estado seria dividido em 8 regiões, em 8 distritos. E esses 8 distritos teriam as disputas regionalizadas para eleger os representantes regionais. Eu tive um voto em 2014 que era igual de governador ou de senador, porque eu tive voto no estado inteiro. É uma disputa no estado inteiro. Ela é muito mais cara, muito mais complicada que você disputa no estado inteiro. Esse é o grande problema. Então o distrital é o melhor, mas ele, para poder chegar no distrital, vai ter uma briga enorme, porque tem aqueles candidatos que, por exemplo, são celebridades. Eles não têm uma região, ele tem um nome dele maior do que qualquer região. Então eles inviabilizam tudo isso, tá certo? Tem uma dificuldade para se disputar em artistas, cantores, jogadores, pessoas famosas, jornalistas, tem dificuldade em aceitar o distritão. Então, no final das contas, acho que o modelo vai ficar como está para a próxima eleição. É muito difícil mudar, né? Muito difícil. Deputado, falando agora em reforma, né? Vamos falar de reforma tributária, também está em pauta no Congresso Nacional, né? Também é um assunto bastante discutido. Você acha que com isso pode mudar esse grande número de impostos, pode reduzir? Porque o Brasil se paga imposto demais, né? Você paga imposto de tudo, né? Tudo. E, na verdade, se paga errado, né? Você não pode ficar pagando imposto no produto. Você tem que pagar da renda. Certo? Se você pagar da renda, você vai pagar muito melhor. Se o cidadão recebe R$1.000, ele vai pagar proporcional aos R$1.000. Se o outro ganha R$100.000, ele vai pagar proporcional aos R$100.000. Diferente disso, o cara que ganha R$50.000 de salário hoje no Brasil, ou o cara que ganha um salário mínimo, ele paga o mesmo imposto no pacote de arroz que ele compra no mercado. Ou no imposto do combustível, não é? O cara que vai abastecer um carro velho ou uma Ferrari, ele paga o mesmo imposto. O pobre paga o imposto e o rico paga o mesmo imposto. Não tem diferença. Então, o que o deputado relator da matéria, Luiz Carlos Rauli, que nós estamos levando ele segunda-feira em Cuiabá, dia 4, às 15 horas, com todas as entidades do Estado para debater a reforma tributária. O que é o texto dele? O texto dele justamente muda isso. Ele reduz de 36, hoje 37 impostos, né, para 4 no máximo. Então você vai ter 4 em cima da sua mesa. Vai tirar tudo. Você imagina em cima de uma mesa INSS, IPTU, ISS, ICMS, imposto de renda, tudo que você imaginar, PIS, COFINS, IPI, tudo que você vê em cima da sua mesa, você limpa tudo isso e coloca só 4. Mas e os valores? Como é que fica? Não, a diferença é que ao invés dessa transição muda, porque os países que conseguiram fazer as melhores reformas é isso, ao invés de você pagar pelo produto, você paga pela renda. Aí sim você vai perceber que vai ver um equilíbrio democrático e muito mais justo no pagamento do imposto. Quer dizer, quem ganha um salário mínimo pagaria um imposto justo. O proporcional ao salário dele. Ao salário dele. É o que eu estou dizendo. Eu vou repetir. Quando você paga como nós pagamos, embutido no produto, ele é injusto. Ele é injusto. Porque o milionário paga na camiseta que você está usando o mesmo imposto que você paga. Exatamente. Então, nós temos que mudar essa concepção de, ao invés de pagar no produto embutido o imposto, para pagar na renda. Então, isso é que mudaria o sistema tributário e reduziria a quantidade de imposto, que se chamaria IVA, né? E você poderia ter aí muito mais justiça e uma arrecadação melhor. Tá certo, são vários assuntos, várias ideias surgindo. Para as próximas eleições, deputado, o que o senhor espera 2018? Como é que o Brasil vai ficar diante desse cenário que a gente vive hoje aí? Zé Carlos, eu acho assim, todo mundo sabe que eu fui um defensor ferrenho do impeachment. Eu fui classificado lá, inclusive, entre os 6 deputados que mais brigaram pelo impeachment. Eu não me arrependo. Não me arrependo e acho que foi bom para o Brasil e os números falam por si só. Nós tínhamos, no ano de 2016, exatamente há um ano e um mês atrás, vamos colocar aqui 13 meses atrás, até um número emblemático, o Brasil tinha uma inflação de quase 12%. Essa inflação significa o quê? Que você ia ao mercado com uma nota de R$100, a sua nota de R$100 não valia R$100, valia R$88. Porque 12% de inflação significa comer o dinheiro do trabalhador. Em um ano e pouco pós-impeachment, essa inflação está menos de 3%. Então o seu dinheiro hoje não vale 88 como valia há 11 meses atrás. Hoje ele já vale 97,5, 97,50. Então ele já consegue, você já consegue ter um poder de compra maior.
você tinha uma taxa de juros de quase 16%, a taxa Selic, que tem tudo a ver com a vida de todo mundo. Na compra de um eletrodoméstico, no financiamento de uma casa, no financiamento de uma safra, de uma produção, de um caminhão, de um carro. Hoje essa taxa está quase 8% e vai chegar a 7,5% daí para menos. A ideia é reduzir cada vez mais esse juro. Então, a sua capacidade melhora cada vez mais. Nós tínhamos um aumento galopante de desemprego, mais de 15 milhões de desempregados. Hoje, essa sangria estancou e o emprego começou a surgir de forma muito forte. Então, esses números são números que estão aí para quem quiser ver, que já, hoje, no último trimestre, cresceu mais que os últimos 3 anos o emprego. Então, já é uma novidade que o Brasil melhorou e muito. O investidor passou a investir mais. Você já percebe no olhar do empresário, do pequeno, do médio, do grande, que já melhorou muito, que o produto já começou a cair no mercado e que o emprego começou a gerar, né? O mercado imobiliário começou a se reaquecer, né? Os programas do governo estão acontecendo, como é o caso aqui. Sinop é um caso como mais de 4 mil municípios no Brasil. Aqui nós temos o programa Minha Casa Minha Vida num parque habitacional chamado Nico Baracate, 1, 2 e 3. Pelo menos 2 estão sendo retomados, uma obra de 30 milhões de reais que o governo está injetando dentro de Sinop para gerar emprego aí para muita gente que vai acabar a construção das casas e vai atender 300 famílias, 289 famílias com as suas casas populares. Esse programa está parado há 3 anos, quase 3 anos parado. Por quê? Porque o governo do PT passado assinou muito contrato, muito convênio e não tinha dinheiro. Deu cheque sem fundo para muitos municípios e estados. E agora está retomado tudo isso, as contas estão em dia, o repasse para os municípios estão em dia. E hoje, por exemplo, nós já estamos discutindo novos recursos para Sinop do dinheiro federal, porque foi colocado em dia. Foi colocado em dia. É muito importante poder lembrar de tudo isso. Então, é claro que o cenário político para 2018, economicamente, a economia vai estar muito melhor do que estava em 2016 nas eleições municipais. A população vai estar muito mais otimista. Agora, é claro que em relação à política, de forma isolada, ainda tem aí um desânimo por parte da população. Não temos um presidente da República com uma popularidade alta, é a mais baixa, mas é o único presidente dos últimos 20 anos que fez, depois da reforma da Lei de Responsabilidade Fiscal, da reforma do do Fundeb, que transformou esse recurso. Depois dessas dessas grandes reformas que o Fernando Henrique fez, não houve reforma no Brasil. Houve um inchaço da máquina e que isso piorou para o empresário, para o setor público. As reformas trabalhistas, a reforma do ensino médio, né? A regularização fundiária no Brasil, que foi um golaço, a questão ambiental que está sendo discutido e as outras reformas que estão vendo, trouxe para o Brasil um novo alento e uma nova confiança de quem coloca dinheiro no mercado. Então, com isso, obviamente, você vai ter um presidente com desgaste, um presidente com baixa popularidade, mas que isso só se resolve com nova eleição. E a nova eleição acontecendo em outubro, a partir daí o Brasil vira uma parte, onde a população vota e tem o seu novo presidente. E o PSDB? O que tem de nome para o cenário nacional e estadual, deputado? O PSDB ele tem o seguinte projeto. Nós temos hoje 2 que se colocam como pré-candidato de forma ainda informal, mas todo mundo já sabe. É o governador Geraldo Alckmin, de São Paulo, que está no seu 4º mandato de governador, né? Já está quase 20 anos governando São Paulo e, modéstia à parte, é um estado que só tem notícias boas no número do emprego, da economia, da gestão e tudo. É um governador que tem que tirar o chapéu. E o João Dória, que é o prefeito de São Paulo, que hoje tem um apelo nas mídias sociais muito forte, tem mais de 2 milhões de seguidores nas suas mídias sociais. Ele tem mais seguidor que qualquer rede de imprensa, de qualquer artista. Então é impressionante. O João Dória fazendo uma gestão moderna, eficiente, como diz ele, fazendo do ovo a gemada, né? Do limão a limonada. Então são 2 candidatos modernos que nós temos para 2018, colocados hoje. Pode aparecer outros nomes, como o governador de Goiás, Marconi Perillo, que está no 4º mandato de governador, né? E Goiás tem sido um bom exemplo de gestão. O Beto Richa no Paraná e tantos outros, né? Que poderia estar surgindo aí. Mas os 2 nomes principais, Geraldo Alckmin, que inclusive estará almoçando na frente parlamentar da Agropecuária comigo no dia 12 de setembro agora. O governador Geraldo Alckmin, depois vai o João Dória. Então,
é o cenário do PSDB ter candidatura a presidente da República. Nacional. No Estado, o PSDB ele pleiteia 2 vagas. Uma pela legitimidade do governador Pedro Taques de ser o candidato à reeleição, porque ele tem direito de ser candidato à reeleição só se ele não quiser. Mas o partido tem aí a obrigação de dar a ele a prioridade, e ele é a prioridade para essa reeleição. É um bom nome. É um bom nome. O governador vai apresentar os seus números até o final do ano para entrar em 2018. Ele precisa se organizar, cumprir esse papel, sair dessas notícias ruins, que tudo que está acontecendo no Estado acaba recaindo ao governador, mas é um governador sério, um governador honesto, e que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um nome competitivo para 2018. O PSDB pleiteia a vaga de Senado, né? E é nisso que eu ia querer entrar agora aqui. Inclusive o nome do senhor foi ventilado aí, ou está sendo ventilado aí, né? Como possível candidato ao Senado. Na verdade, Zé Carlos, o que tem de verdade nisso aí? Não, tem toda a verdade. A verdade é que o PSDB ele não tem senador desde a era Dante de Oliveira, quando Dante era governador e Antero foi senador. De lá para cá não teve. E aí o PSDB vem pleiteando essa vaga. Recebemos a declaração pública de apoio do Partido dos Democratas através do senador Jaime Campos, que foi publicamente dizer, olha, o meu candidato a senador é o deputado Nilson Leitão, mas eu não sou candidato ainda, a eleição é o ano que vem. Né? Não tem nada a ver, tem uma construção. Dentro do partido não surgiu nenhum nome, e aí me perguntaram, Nilson, você pode ser? Eu falei, olha, eu tenho a seguinte conclusão, o Nortão nunca teve um senador eleito. Nunca teve. Isso é fato. Hoje os 3 senadores são de Rondonópolis. Todos com a sua capacidade, sua qualidade, não tem problema nenhum. Mas nós temos que equilibrar isso. O Senado é muito importante, que discute as coisas de Estado. Quer dizer, nós já temos uma região fortíssima para isso, né? Então nós temos um apelo aí regional. Nós temos um apelo setorial. Hoje eu sou o presidente da maior frente do maior setor do Brasil, que é da agropecuária brasileira, que representa o pequeno produtor. O que te dá uma grande relevância na política. O grande, sem dúvida nenhuma. Né? E eu tenho um grande apelo político, porque nós temos hoje mais de 60, 70 prefeitos, dentro do PSDB, vice-prefeitos e tudo mais, que tem aí essa vontade. Mas só isso não basta. Não basta. Eu fui o deputado mais votado na eleição passada. E a turma de baixo também, que é assim, desocupa o espaço aí, Nilson. Nós queremos lançar outros federais, queremos que você suba. Agora, tudo isso também ainda não basta. Precisa ter aí um apelo da população e querer que isso aconteça. Então tem que trabalhar muito, tem que ter muita humildade para chegar até lá na frente. É uma vaga disputadíssima, é uma vaga complicada, são 2 vagas em 2018, mas é um apelo que eu vou trabalhar muito para chegar lá em condições, pelo menos, de colocar o nome à mesa. O deputado Nilson Leitão ainda está nesse nível confiável, né? Pelo menos é isso que a gente acompanha no Senado Nacional. Eu acho que é isso. Eu acho que não tem como você, no meio desse sistema todo cheio de lama, não ter pingado uma laminha no dedo, na cabeça. O sistema político está apodrecido, nós precisamos transformar ele. A classe política está passando por um momento muito ruim. Mas eu tenho a tranquilidade de dizer que o Nilson Leitão, que começou aqui como vereador, deputado estadual e tudo mais, prefeito 2 vezes, por tudo que já tentaram me acusar e fazer de tudo, eu com certeza absoluta não vou decepcionar a minha população. Tudo que falam de mim, no final sempre a gente consegue comprovar que é mentira. Por exemplo, falaram da BR-163 que tinha superfaturamento. Foi arquivado, é mentira. Quem arquivou foi o Janot. Então hoje eu não sou réu em nenhuma ação. Investigações existem, inquéritos lá de 2001, dos meus primeiros meses de mandato, que a minha oposição foi muito dura contra, e fizeram várias denúncias. Então, se você escrever num guardanapo que eu cometi um crime, o Ministério vai investigar. Então, mas eu não sou réu em nenhuma ação e pretendo encerrar esse assunto lá na frente todo, até porque com certeza eu não devo nada disso. Então a intenção é poder demonstrar à população que eu tenho capacidade de representar meu estado em qualquer função. A gente torce para isso. 11h51, estamos quase terminando. Aí tem aquela questão do Exército ainda que a gente comentou agora há pouco em off aqui. Como é que fica? Ou como está essa questão do Exército aqui em Sinop? Eu preciso até agradecer a oportunidade. Entre tantas emendas que a gente colocou para Sinop, né, as conquistas que foi feito, eu me sinto orgulhoso mesmo de poder falar de algumas coisas. Esse é aniversário de Sinop daqui a uns dias, né? E às vezes muita gente que chegou nova em Sinop, como se diz, eu vivo do meu suor, do meu trabalho, né? Esse é o meu grande patrimônio. Então é bom, e você me dá essa oportunidade em 2 minutos aí, de poder falar que as conquistas que a gente trouxe para Sinop naquela época e continua trazendo, o aeroporto de Sinop homologado, iluminado, com voo noturno, foi nós que trouxemos.
A pavimentação para chegar até lá, da catedral até chegar no aeroporto, foi uma obra nossa. Na catedral não tinha asfalto, não tinha praça. Nós que fizemos toda aquela obra para poder chegar até lá. Né? A Vitória Régia, obras como a Engás, como a Flamboyância, né? Tanto asfalto. A duplicação da BR-63 com essa iluminação toda, uma obra que eu trouxe em 2007. Eu não consegui concluir ela, mas deixou dinheiro na conta. Né? 37 milhões o novo prefeito poder fazer, né? O centro de eventos, uma obra maravilhosa que a gente trouxe, pouco utilizada, infelizmente. Eu venho brigando por isso, utilize mais aquilo lá, um centro expositivo, um anfiteatro maravilhoso, né? A Universidade Federal, que nós trouxemos para cá, as outras faculdades, nós doamos terreno para poder fomentar o ensino superior no município de Sinop, veio a FACIP, veio a UNIC, o Unicem, tudo nasceu praticamente no meu mandato ali, no Momento Novo, o hospital que nós construímos, o pronto-socorro que nós inauguramos, a hemodiálise, banco de sangue, UTIs, né, tratamento de câncer, tudo isso são vitórias da minha geração como prefeito, né, que conseguiu trazer para cá essas vitórias e que precisa ser relembradas cada vez mais de obras importantes, os parques habitacionais, tantas casas que nós fizemos, na época não podia construir casas, tinha uma guerra fundiária aqui ainda, uma pessoa achava que era dona de Sinop inteira, tive que enfrentar essa briga, né? As pavimentações de obras em bairros como São Cristóvão que não existia, Jardim Paraíso, Botânico e outros tantos que foi feito. E agora, por exemplo, muita gente não sabe que nós estamos construindo aqui o prédio da Justiça Federal, lá da Universidade Federal. É uma emenda minha. Nós estamos fazendo com emenda que trouxe para cá. A UFMT, acabei de colocar 300 mil reais para equipar lá toda a parte do curso de veterinária e tudo mais. A Unemat recebeu mais 300 mil de emenda minha agora também. O Exército, nós colocamos R$1 milhão para iniciar uma obra. Ele precisa de 70 milhões. Uhum. Então nós já colocamos dinheiro 3 vezes e não conseguimos terminar, ter esse dinheiro chegado aqui porque foi cancelado os orçamentos. Mas o Exército é uma realidade, é uma obra que vai trazer 7,5 milhões todo mês de custeio para o comércio local. Então vai fomentar cada vez mais a nossa economia, né? E nós precisamos conseguir 70 milhões. Eu estou numa briga lá, no bom sentido, com o presidente Temer, para ele me liberar esses 70 milhões a qualquer custo. Eu preciso que construa o Exército em Sinop, para o efeito de segurança, efeito econômico, efeito social. Imagina o nosso jovem seguir carreira no Exército Brasileiro dentro de Sinop. Exatamente. Quer dizer, é uma grande conquista. Então são lutas que de fato nós vamos continuar lutando até o final do ano para poder fazer. A radioterapia é uma luta, é o seguinte, em 2012, o governo federal fez um grande programa para distribuir 80 equipamentos de radioterapia no Brasil, em 80 hospitais. Eu consegui incluir, foi um trabalho pessoal, junto com a medicina na época, quando eu trouxe a medicina para Sinop, nós levamos para Rondonópolis também. Foi 60 cursos, 60 vagas aqui, 40 lá. E a radioterapia também nós incluímos Sinop, o Hospital Santo Antônio de Sinop e a Santa Casa de Rondonópolis. Então a radioterapia já está no forninho para sair, deve acontecer nos próximos dias. A equipe já aprovou todo o projeto. A radioterapia completa, com casa-mata, com tudo, deverá ocorrer no Hospital Santo Antônio nos próximos dias e fazer uma ligação. Hospital de Câncer de Sinop, que é o Santo Antônio, Hospital de Câncer de Cuiabá e o Hospital de Câncer de Rondonópolis. Os 3 trabalhando junto em rede, atendendo o câncer no Mato Grosso. É uma evolução enorme e, assim, para mim, um orgulho enorme, porque já ajudamos a trazer a hemodiálise. Nós vamos trazer o tratamento de câncer, que hoje faz quase 100 cirurgias por mês. O doutor Ayrton foi o pioneiro nisso. E eu tenho muito orgulho de ter ajudado a acontecer isso, né? Toda essa parte da saúde a gente participou diretamente. E agora com isso ainda falta um item, que é a nova luta que nós queremos encerrar esse ano, que é o credenciamento da cardiologia, onde a pessoa pobre de Sinop pode fazer a sua hemodinâmica, o cateterismo, angioplastia, cirurgia do coração dentro de Sinop pelo SUS. Então já tem aqui a estrutura, só falta homologar, que nós queremos fazer até o final do ano, se Deus quiser. Tá certo. Muito obrigado, deputado. Um ótimo final de semana e obrigado pela presença aqui no 93 Entrevista e na 93 FM. Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos aí. Parabéns à nossa Sinop, ao nosso povo, pelo seu aniversário. Quando a cidade faz aniversário, cada cidadão também faz. Exatamente. O que chegou há 30 anos ou o que chegou ontem aqui. Tá certo. Bom, a gente segue com a nossa programação da 93 FM. Muito obrigado a todos que nos acompanharam agora. A gente volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã, com mais uma entrevista, com mais um entrevistado e também um novo assunto. Segue na programação, um ótimo final de semana a todos aí e até segunda-feira às 7 horas no Jornal da 93. 93 FM.